Mas, Thiago, se tu pudesse dar uma dica prática, tá? Saindo da filosofia. Uma Tá. dica prática, irmão, pra galera que tá nos assistindo e que busca o seu sucesso, cara. Uhum. Qual seria essa dica, Thiagão? A dica, acho que o mais valioso que a gente falou um pouco aqui também grandes coisas são difíceis de serem realizadas às vezes. Mas se a galera separar, quebrar grandes objetivos em pequenos objetivos, Isso é valioso. isso é uma sacada muito bacana, porque você vai se autorrealizando. Isso é valioso, Então, cara. é bem resumo da carreira, né? Poxa, eu queria ser lá um diretor, um gerente de uma empresa. O que eu fiz? Eu quebrei isso em vários pequenos objetivos e conforme eu fui sendo promovido, eu me sentia muito realizado. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Icecast, o podcast oficial aqui da Ice. Hoje eu tô mais uma vez com uma grande oportunidade nas mãos. Como vocês bem sabem, muitas vezes eu faço consultorias gratuitas aqui. Eu ganho para a Ice consultorias gratuitas. Eu estava comentando com um convidado aqui que muitas das vezes os convidados são obrigados a me escutar uma hora aqui até o final. Então eu estou hoje aqui mais uma vez com uma grande oportunidade de conversar com uma pessoa, né, que tem experiência, que busca cada vez mais conhecimento, que é inquieta, assim como todos nós, né? Vocês que estão nos assistindo aí desse lado, nós que estamos aqui criando mais e mais e mais materiais para impactar o pequeno, o grande, quiçá o médio e as big enterprises aí do Brasil e almejando sempre algo maior como o mundo, né? Então todos nós somos muito inquietos e meu convidado de hoje não podia ser diferente. Eu sou o Rodrigo, diretor de novos negócios aqui na AIS Soluções Não Óbvias, e hoje eu estou aqui com o Thiago Samejima. Thiago, primeiro, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que o tempo é o nosso bem mais valioso hoje. Então, obrigado por despender teu tempo aqui conosco nesse episódio incrível, mais um episódio incrível do Icecast. Rodrigo, primeiramente, obrigado também pelo convite, fiquei muito feliz. Tenho um carinho muito especial por você, pelo BIM, toda a galera aí da AIS. Obrigado, Acho que cara. vocês estão propondo fazer aqui na região é inovador. Então, fiquei muito feliz aí pelo convite. Espero poder contribuir. Irado, cara, já tá contribuindo. Só de investir teu tempo aqui já tá contribuindo. Acho que Bacana. essa parada da inovação é uma coisa que pega muito, né, Thiago? A gente brinca muito aqui que para a gente inovar, a gente não precisa reinventar a roda, né, Thiago? Uhum. Para a gente trazer inovação para negócios, para a gente trazer inovação para processos, para pessoas, para produtos, nem sempre isso está ligado à tecnologia, né? E muitas vezes eu não preciso transformar uma coisa de A para B, né? Apenas eu mudar o meu ponto de vista, né? Esse bonequinho está olhando para frente. Muitas vezes a gente mudar o ponto de vista, né? Transforma negócios, impacta processos. E aí eu não preciso reinventar a roda para inovar, né, Thiago? Antes da gente entrar nos assuntos todos aí, cara, que inovação é uma coisa muito infinita, né? Uhum. Te apresenta um pouco pra galera, conta um pouco da tua história pra galera, Thiago. De onde tu vem? Para onde tu vai? Né? Qual é o teu grande objetivo, teu propósito, né? Muitas pessoas ainda não identificaram o propósito e tá tudo bem, mas se tu já identificou o teu, cara, conta pra gente um Uhum. pouquinho. Bom, vamos lá então, Rodrigo. Hoje, começar a falar de propósito, primeiramente, a minha família, né? Isso não era claro no início da carreira, mas hoje eu tenho essa certeza. Sou casado, tenho 3 filhos, o Miguel, o Matheus e a Manuela, e fui pai muito cedo. Então, com 20 anos eu tive o primeiro filho. O Miguel hoje tem 12 anos já, vai fazer 13. Então, eu comecei muito cedo, sempre tendo, não chamava de propósito, mas um objetivo, falar assim, né? Que é a minha família, poder dar o melhor para eles. Sou natural de São Paulo, comecei minha carreira. Com 14 anos eu comecei a trabalhar no negócio de família. Meu pai montou uma lan house na época. Não Você acredito. tem minha idade. Você A cria de gente lan é house, da, a cara. gente é da época que a internet não era acessível para todos. Aham. E aí foi uma grande disrupção a lan house. Porque a lan house era um estabelecimento que contratava uma internet rápida, que tinha 20, 30 computadores, e a galera ia jogar Counter-Strike, Tibia e Aham. navegar, né? Aham. E então, com 14 anos, eu já comecei a trabalhar na Lan House. O empreendedorismo ali começou cedo, né?
Trabalhei dos 14 aos 17. Uma certeza que eu sempre tive é que eu trabalharia com tecnologia. Isso era muito forte, desde pequeno, na época, ali em 2000, o boom do milênio e tudo mais. Mas eu tinha certeza que eu trabalharia com tecnologia e computador, e era uma coisa muito forte na minha veia já, sempre tinha essa clareza. E nunca pensei em trabalhar com turismo, isso que é interessante, né? Não tinha, imagina, nem viagem, assim, era uma coisa muito próxima da minha Aham. realidade. Mas com 17 anos eu recebi um convite muito especial de trabalhar no Rio Quente Resorts, Ah, case de sucesso. que hoje é a Aviva, né, detentora do Hot Park, um dos maiores parques aquáticos do Brasil, os principais Uhum. cases. E a ideia, então, foi trabalhar no escritório em São Paulo. Eles tinham uma operadora de Isso turismo, com 18 anos, Thiago? isso com 17 anos. 17 E é anos. bacana isso que eu sempre falo que eu tive esse privilégio de estar à frente dos outros em questão de cursos. Aham. Eu fiz muito curso técnico. E eu entrei trabalhando numa empresa que tinha que ter faculdade, estando no colegial. Tu te preparou, né, cara? Cara, me preparei, mas foi muito uma coisa que eu sempre corri atrás do que eu queria. Então, eu queria ser o melhor de computação. Fiz curso técnico de redes, informática, computação. Aham. E casou bem na época de eu receber esse convite. E comecei a trabalhar como TI, estagiário de TI. Aham. Eu brinco que isso acabou ficando um selo. O pessoal geralmente fala, o Thiago é de TI. Eu trabalhei só É. 6 meses da minha carreira como estagiário de TI. Depois disso eu migrei. Depois de 6 meses eu recebi um convite na mesma empresa para trabalhar em outra área. Então eu fui trabalhar na área de operações. Aham. Para a galera entender, né? Todos os empreendimentos, resorts, geralmente tem um setor de operações que monta produto. Certo. Então é o setor que pega o aéreo, o hotel, o parque, envelopa e coloca na prateleira para ser vendido. Aham. Foi onde começou a minha experiência de operadora de turismo. Então, uma breve passada aí, trabalhei pelo Rio Quente. Depois de 4 anos, eu recebi um convite para trabalhar no Beach Park, também um dos principais Aham. parques aquáticos hoje do Brasil, localizado em Fortaleza, mas a ideia é muito parecida com o do Rio Quente. Fazer um escritório em São Beach Park é Paulo. São Paulo. Não, o Beach Park Fortaleza. fica em Fortaleza, e na época a visão deles era construir muito do que o Rio Quente tinha em São Paulo. Por que São Paulo, né, Rodrigo? São Paulo hoje, até hoje, os maiores players estão em São Paulo. Aham. Então, Centro nervoso mão do de Brasil. obra, comercial, operadoras, as maiores estão em São Paulo. Aham. Então, a visão naquela época, em 2012, isso, do Beach Park, era abrir também uma operadora, eles não tinham operadora, e fazer em São Paulo um escritório. Uhum. E eu tive esse privilégio no Beach Park de praticar tudo que eu tinha aprendido no Rio Quente Uhum. e participar de fato da construção. Então foi onde eu tive uma grande Isso expansão tu na minha tinha carreira. 22. 22 anos. 22. Já tinha um filho e estava indo para o segundo. O Legal. Matheus estava chegando. Com 23 anos ele fui pai do segundo filho. E trabalhei por mais 5 anos no Beach Park. Depois eu vou falar um pouco dessa carreira. Mas o que é interessante, Rodrigo, é que eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas. Uhum. Então, eu não fiquei restrito a uma área em si. Passei por diversas áreas. No Beach Park eu fui para implantar o sistema, né? Que hoje é um sistema que eu represento, que é a Nova XS. Aham. Então, trabalhei Aham. com eles no Rio Quente, implantei no Beach Park. Aham. E isso foi muito bacana para a minha carreira, porque eu acabei trabalhando desde área comercial, área financeira, contábil, auditor noturno. Então eu comecei a ver o negócio de cima, Começou entender como que a. funciona o mecanismo, Aham. que não é só aquele setor que tem a sua importância, né? Claro, É claro. ver toda a área como ela se encaixa, é uma engrenagem. A gente Aham. fala que um parque, um hotel, eles são vários tijolinhos que Uhum. se formam um castelo, Isto. né? Então, geralmente as pessoas elas trabalham no tijolinho ali, elas enxergam aquela área como sendo a dona da verdade, É. a mais importante, porque ela faz parte. Isso então começou já a calejar o empreendedor que Já existia dentro de ti, isso né? foi hoje a gente fala assim, hoje é muito nítido olhar para trás, né? Uhum. Isso é bacana falar pro pessoal. Quando você está no processo, é difícil. Você não tem Uhum. essa visão clara, né? Hoje, olhando uma fotografia dos últimos 15 anos, eu te falo isso com muita clareza. Mas quando você está ali no processo, poxa, é desafiador, É. né? É desafiador. Dói, Mas né? A dói, evolução dói, né, Thiago? dói pra caramba, mas é importante. É Acho que a importante. dor, você falou no começo do pod, o inquieto, né? Eu sempre fui muito quieto. Cara, e é uma coisa que eu acho que é legal e deixar pra galera que tem que ter a vontade de você sempre aprender uma coisa nova É. e não se conformar com uma rotina. Eu gosto de rotina,
Mas a rotina, para mim, é uma questão de rotina do que fazer, Uhum. não o que você está fazendo em si, Uhum. né? Então, até mesmo no mesmo ambiente de trabalho, eu sempre, deu 2 meses, eu enjoo, mudo a cadeira, mudo a mesa, mudo o ângulo, troca a sala, troca o armário. Isso é muito legal, né? Ser inquieto, acho que isso é importante, É. Rodrigo. É uma coisa que eu acho que é legal de a gente salientar nessa questão de ser inquieto, né? A gente tem que ser, sim, inquieto, né? E talvez inconformado com o nosso status quo atual, né? Mas essas duas palavras, inquieto, né, e inconformado, é diferente de ansiedade, né, cara? Eu não posso deixar a minha vontade de mudar e de ser inquieto e ser uma coisa nova se transformar numa ansiedade, né, Thiago? Porque eu sofro de ansiedade. Eu tenho bastante ansiedade, eu faço terapia hoje por isso. E a ansiedade acabou com muitos momentos bons da minha vida, cara. E eu noto isso hoje. Depois da terapia, olhar para trás e pensar: caralho, como isso me prejudicou. E é muito tênue a linha, né, Thiago, entre você buscar coisas novas e não ser uma pessoa acomodada, inquieta, né, como a gente vem falando, e você estagnar, ficar congelado por antecipar muitos problemas e muitas probabilidades de futuro e ficar parado, Sim. né? E é muito tênue essa linha, cara. Então, assim, vamos trazer uma lição disso já também, né, Thiago? Talvez não tenha feito parte da tua vida, mas fez parte da minha, né? Essa ansiedade, ela é nociva. Ela é nociva, ela é perigosa, porque uma pessoa com muitas opções, e ela sendo inquieta e ela sendo inconformada, ela pode muito fácil congelar por pensar demais nas opções que ela tem e não seguir para nenhum lado, né? Cara, ontem o nosso sócio Fernando Pante, não sei se tu conheceu ele, Não conheci ainda. ele é o cara de gente, ele cuida de pessoas, né? Então ele é o fundador da Cultura e Propósito aqui da AIS, né? E foi ele que desenrolou tudo isso com a gente. A gente fez já um trabalho de renovação da cultura, tudo orquestrado por ele. E ele mandou pra gente um meme não, na verdade é um insight, tá? Uma imagem um tanto quanto cômica, mas dizia o seguinte: 91% dos problemas que você antecipou e te trouxeram ansiedade nunca aconteceram e nem nunca vão acontecer. Sim. E essa é a linha tênue, né, Thiago, entre a gente ser inquieto e buscar execução e eu ser inquieto, eu ser ansioso e ficar estagnado, né? Sim. Foi uma coisa que tu não fez, né, Thiago? Isso atrás. Não fiz, é muito, bem interessante pegar esse gancho que você falou, que é uma coisa que eu aprendi, e eu falo muito isso hoje, a gente precisa viver o processo muito mais intenso do que o objetivo final. Vou trazer, por exemplo, prático, que eu sempre tive a ambição, e é uma palavra interessante, ambição não é ganância, que é o que você falou ali, de ficar estagnado. Eu sempre falei isso, se a gente não tiver ambição, a gente vai ficar estagnado. A gente fica estagnado. Porque a ambição é você querer, não é só dinheiro, é você querer viver melhor, você ter qualidade de vida, você querer ter tempo. Então, a ambição, ela não é só dinheiro e não é ganância. A ganância é quando você quer ter o que o outro tem e derrubar passar por cima. Mas eu sempre tive, então, essa ambição profissional. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu queria ser, e aí é bem bacana um outro ponto, de você ter um degrau para subir. Então, eu sempre quis ser um gerente. Eu falava, pô, eu vou ser um gerente. E aí, no processo todo, eu ficava ansioso que não chegar aquela hora. E quando chegava naquele cargo, você olha para e fala assim, mas é isso? E agora? Então, eu vou trazer um pouco mais para o passado. Eu era estagiário, eu queria ser analista, beleza. Quando eu era analista, júnior, eu queria ser o sênior. E aí uma coisa que eu fiz que é uma sacada bacana, que é uma dica pro pessoal, quando você está numa empresa, se você está num cargo baixo e você olha lá o diretor, o CEO, que você tem que se espelhar nesse cargo alto, só que ele tem uma distância grande do que você está hoje. Então, uma dica que eu já deixo, né, pegando esse gancho também, sempre se espelhe nas pessoas que estão mais próximas de você, um nível acima, que é mais fácil. Então, quando eu era um analista júnior, eu olhava o que o analista sênior fazia
e falar, cara, eu vou me desenvolver nisso aqui para poder chegar no cargo dele. E aí eu fiz isso, e foi natural. Hoje eu falo, como eu falei, né, é clareza, mas eu não tinha essa convicção na época, essa clareza. Mas aí é interessante do cargo. Quando você chega naquele cargo, como você construiu, você fez um processo, você chega e fala assim, tá, mas ser líder é isso? Ah, eu não quero. Eu quero ser o coordenador. E aconteceu isso na minha vida empresarial, né? Eu tinha o sonho de ser um CEO, um diretor de uma grande organização. A gente fala que é um intraempreendedorismo, né? Aham. Empreender na empresa dos outros. Eu nunca quis ter minha empresa, abrir minha empresa. Aham. Fala, pô, eu vou ser o melhor cara do Beach Park, do Snowland, Aham. né? Vou fazer isso. E aí eu senti no processo, durante a minha trajetória, que o processo ele tem que ser melhor do que o objetivo final. Porque é onde você vai construir mais coisas, vai conhecer pessoas, e essas pessoas às vezes vão mudar totalmente o seu objetivo É final. verdade. Então, às vezes a gente fica nessa angústia, nessa. Eu também sou ansioso, eu fui muito mais ansioso, mas fala, É. poxa, quando eu for um diretor, eu vou conseguir fazer aquilo. Não, mentira. Você pode fazer o que você quiser hoje, Agora. agora. Não terceiriza isso para quando você estiver em alguma posição, né? Principalmente de É. cargo. É muito comum as pessoas falarem, eu só vou curtir com a minha família quando eu tiver independência financeira. É. Eu só vou tirar o final de semana de folga ou viajar quando eu tiver dinheiro. Então, Rodrigo, eu acho que isso é uma coisa bem interessante de trazer como um insight, né? Aham. E, cara, muitas coisas da minha vida aconteceram com decisões, não foi com recurso. E é muito louco isso, quando você toma uma decisão para fazer alguma coisa, as coisas se encaixam É. com uma naturalidade muito energia. Aí tu Não, faz o não dá para recurso explicar. acontecer, O né? recurso ele vem, ele materializa com que É. você, quando você toma uma decisão. Aham. Então, quando a gente fala tomar decisão, aí só para terminar, né, a introdução, depois do Beach Park eu vim para Gramado em 2016 com a minha família, foi o meu maior desafio. Então, eu vim para Gramado, eu não tinha casa aqui, O que que te motivou a não vir pra conhecia cá, ninguém, mano? eu recebi um convite. Ah, entendi. Aí um ponto interessante, né, eu tive o privilégio na minha carreira de ter uma mentoria. Ok. Eu tive uma pessoa que é o Paulo Mentoni, hoje muito conhecido no turismo. Então, Uhum. desde lá do Rio Quente, ele me convidou para mudar de área, ele me chamou para o Beach Park e ele me fez esses convites que foram fundamentais na minha vida. Então, é uma pessoa que ele sempre, perto ou longe, ele sempre Uhum. me direcionou como profissional e como pessoa também, né? Então, eu tenho uma gratidão. Eu acho que isso tem vários insights que a gente vai trazer, mas uma outra questão importante, tenha mentores. É. E às vezes o mentor você nem escolhe, ele te escolhe. Mas se alguém chegar na sua vida e quando alguém tá de fora e fala, Rodrigo, faz isso que é melhor. Fala, pô, que essa pessoa. É. Não é ele que tá vivendo o processo, mas não. Quando uma pessoa te dá uma mentoria, e no longo prazo você percebe isso, você ganha muito, né? Você ganha escala. Então, quando eu me mudei para Gramado, Rodrigo, eu não tinha casa. Eu morava em São Paulo numa casa da família, vim para morar Aham. de aluguel. E as condições nunca foram perfeitas, mas foram decisões que eu tomei na minha vida e as coisas depois se desenrolaram, né? Então me mudei em 2016 para Gramado, trabalhei até 2021 no grupo Gramado Tu já tinha Parques, 2 filhos quando foi pra... Ou já tinha tinha os três três? Já tinha filhos. os três, E já. eu vim, é loucura, eu vim com a minha família, eu tipo, me mudei para Gramado, em 20 dias a minha esposa chegou. Olha só. Arrumei casa, tudo. Aqui em Gramado também teve uma pessoa muito especial, que é o Estevão. Uhum, O claro. Estevão, ele foi eu falo que é o meu padrinho aqui, porque ele me acolheu muito bem. Aham. Então, a casa que eu moro, a escola que meus filhos estudam, tudo, ele foi uma pessoa, assim, fundamental aqui na chegada na Serra Gaúcha. Direcionando. Ele me conectou, é uma questão, conexão com as pessoas, ele me conectou com as pessoas aqui da região, porque ele é natural de Canela, Sim, sim. conhece todo mundo, Aham. então também foi muito especial. Mas acho que o principal ponto é você fazer as coisas para que as necessidades se ajustem, né? Então nem Aham. sempre você vai ter os melhores recursos, o que você precisa tomar decisão, né? Real. Eu encorajo todo mundo a tomarem decisões. Quando eu saí do meu primeiro trabalho para ir para o Beach Park, Uhum. cara, eu fui para ganhar R$ 200 a mais. E até na época o meu chefe, na época o meu gerente no Rio Quente falou, ô, Thiago, fica, R$ 200 não é problema, a gente aumenta o teu salário, né? E Aham. a gente falou muito do inquieto. Naquele momento não era o financeiro. Por mais que R$ 200 fazia muita diferença, né? Tava começando a carreira,
mas não é o dinheiro. Foi um Aham. propósito de falar, poxa, no Beach Park ali eu vou aprender muito, eu vou ter novas pessoas, novas conexões e vou poder fazer um trabalho melhor, Aham. né? Não tinha tanta certeza, mas eu sabia que era uma coisa diferente. E a mesma coisa, quando eu recebi o convite para vir para Gramado, eu trabalhava já há 5 anos no Beach Park em São Paulo e eu era membro da CIPA. Para O que quem não que é a sabe, a CIP? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ah, E eu fui eleito por 2 anos consecutivos pelos funcionários do Beach Park a ser o presidente. Então eu aham. representava os funcionários. Quantos colaboradores tinha? Em São Paulo era em torno de 20, 30, mas no Beach Park quase 1.000. Quase, eu ia dizer. Mas o que é interessante, Rodrigo, esse gancho, é que eu tinha estabilidade. Quando Aham. você é eleito pelos funcionários, você é o cara que vai levar para a empresa, ó, não está seguro isso aqui, a gente precisa que vocês arrumem para os funcionários não correrem Ok. risco. Então eles te dão uma estabilidade. E o primeiro ano de CIPA, você ganha 2 anos de estabilidade. Se eles te Aham. mandarem embora, você recebe 2 anos de salário. Entendi. E eu fui eleito por 2 anos consecutivos. Então, tinha 4 Eu garantidas. tinha 3, porque não acumulo o primeiro. Mas qual que é o gancho? Eu tô falando isso. Em 2016, eu tinha 2 anos para frente de estabilidade. Então eu estava num lugar bacana, tinha um grande potencial profissional de Uhum. carreira, ganhava bem, né? Era uma empresa que pagava bacana e ainda tinha estabilidade. E aí eu recebi esse convite para vir para Gramado. Então, por que eu tô falando de decisões, né? Eu falei, poxa, eu ficar aqui, eu vou ter tudo isso, mas eu tô na zona de conforto. E aí eu tomei mais uma decisão difícil na minha vida, que foi desafiadora, que foi largar tudo e vir para Gramado. Sem saber como que ia ser, sem conhecer ninguém a não ser o Paulo, né, que me convidou, mas mudou totalmente. Não ia ter a família perto das crianças, Opa. a esposa largou o trabalho, largou tudo para vir comigo, mas eu acho que foram essas decisões que eu tomei que foram cruciais para eu ter um sucesso, né, que eu tive Uhum. como profissional e sempre me motivaram. Então, acho que se eu ficasse lá, olhando assim para trás, eu não teria tanto engajamento Ok. para me desafiar, né? E essa mudança foi bem bacana e mostra para a galera, né? Não esperem as condições perfeitas para tomarem decisões. Toma decisão, nunca fazer uma coisa insana. É, é. Existem outras pessoas, igual a minha família, né? Eu sabia que tinha ali um porto seguro, mas arrisque, Sem ser uma pessoa inconsequente, sem mas ser inconsequente, corajosa, mas corajosa. Acho né? que essa é a sacada. Tiagão, a gente falou bastante aqui de decisões certas que tu tomaste, né? Foram, foram decisões que tu, cara, assumiu o risco e deu bom, né? Deu muito bom. Uhum, Mas eu queria trazer duas coisas aqui, cara. Podia ter dado merda, podia ter sido ruim, né? Assim como todas as outras decisões. A gente tem 50% de chance de acertar, né? 50% é garantido. Isso O aí. acerto ou o erro, né? E a segunda coisa, Tiagão, o ser humano ele se conecta é na dor. Cara, a gente se conecta, o ser humano conecta com o outro é no problema, cara, é na Uhum. treta. Então, cara, buscando uma conexão com a galera que tá no outro lado, conta pra galera uma decisão errada que tu tomou, pra quê? Através de uma dor, você se conecte com a galera que tá nos assistindo, cara. Uma cagada que tu fez aí na tua jornada empreendedora. Decisões são importantes, Uhum. mas nem todas dão certo, né? Qual foi a que mais te marcou, a decisão errada que mais te marcou? E vou um pouco mais além. Como é que tu recebeu isso? Como é que tu resolveu? Como é que a tua família, né, que te acompanhou em Uhum. todos os devaneios, que irado, né? Parabéns por ter a melhor sócia do teu lado, né? Porque a Uhum. sociedade mais importante é a tua família, tua esposa e por consequência teus filhos também. Como é que foi, cara? Como é que foi? Qual foi a decisão? Como é que tu resolveu? Como é que tu recebeu isso? Rodrigo, eu vou te falar bem sincero assim, não teve um erro grave que ficou marcado na Uhum. minha carreira, tá? Não que eu seja perfeito, mas tudo que eu fiz, e é o que você falou, eu sempre assumi muito a responsabilidade. Eu nunca culpei Ah, terceiros, culpa do fulano. ou pessoas, ou política, nada disso. Eu acho que a gente tem que ser dono das nossas responsabilidades. Eu ouvi eu tenho muitos mentores, né? Muitas pessoas que eu gosto de ouvir. Ah, Quando eu tomei uma decisão de sair de uma empresa para empreender, eu conversei com um amigo meu, o Douglas, e ele falou: Thiago, eu não posso te dar conselho, por quê? Se der certo na sua vida, o que você vai fazer, só você vai colher os frutos disso. E se der errado, só você vai pagar o preço disso.
Então ele falou, é uma decisão muito particular. E aí, cara, trazendo para essa realidade, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu sempre assumi muita responsabilidade, eu nunca terceirizei isso, tá? Tiveram momentos difíceis? Tiveram. Vou dar um exemplo, você que citou, a mudança para Gramado, né? Olhando para trás, você fala, foi bonito, foi bacana. Não foi. Quando eu me mudei para cá em 2016, a gente passou por um perrengue de um ano, porque a gente não conhecia ninguém. Desconectado, né? É um ambiente mais bairrista. Hoje eu conheço muita gente, hoje é até mais natural ter pessoas de fora aqui É, na é cidade. verdade. Mas quando eu cheguei com a minha esposa, era eu e ela. Aham. Eu precisava trabalhar, ela precisava ficar em casa com as crianças ficavam com febre, qualquer problema que tinha, era a gente, era eu e ela. Então, eu acho que assim, tiveram muitos desafios, tiveram muitos aprendizados, mas são coisas que a gente superou. A gente nunca se vitimizou ou culpou os outros. Eu acho que isso é uma coisa importante da Uhum. gente assumir a responsabilidade, Cara, do né? caralho, baita insight. Agora, se eu for te trazer dores assim do processo que a gente estava conversando, hoje é muito fácil eu dizer para você que a minha carreira foi generalista, Aham. tá? Mas durante o processo, quando a gente não sabe onde a gente vai chegar, foi muito desafiador. Então, quando a gente está trabalhando numa empresa, mesmo que seja uma empresa bacana, legal, você é um funcionário. Opa. E isso sempre me instigou muito. Falar, poxa, o que vai ser amanhã de mim? O que eu vou, qual que vai ser a que você falou da promoção, né, Aham. do crescimento. Eu sempre tive essa dor muito forte, assim, falando, poxa, o que vai ser amanhã? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, a não ser tão ansioso. Então hoje é fácil falar, mas quando você está dentro do processo ali é um desafio. Eu tive Que bastante legal. de saber para onde eu ia, Aham. né? Vou alongar um pouco um exemplo, né? Aham. Quando você faz uma carreira generalista, Uhum. você acaba passando por várias áreas. E era uma coisa que no meio do processo eu falava, tá, mas eu vou ser bom em quê? Porque o meu mentor, né, o Paulo Mentor, ele falava assim, Thiago, você vai trabalhar em vendas. Beleza, eu entrava em vendas, cara, me apaixonei por vendas. Eu quero ser o Thiago do comercial, quero ser o melhor cara de vendas. Aí passava 6 meses e falava assim, não, agora eu acho que você tem que trabalhar no marketing. Porque vocês estão brigando e aí você não sabe o que o marketing fala e o marketing não sabe o que vendas fala, então você tem que trabalhar no marketing. Isso vai te desenvolver. Fala, poxa, tá. Aí eu ia pro marketing e falava, nossa, que mundo fantástico. Eu quero ser o melhor cara de marketing. Aí passava 6 meses, não, agora você vai trabalhar na contabilidade. Ah, mas nada a ver. Contabilidade, tem pessoas lá que trabalham há 15, 20 anos com MBA. Como que eu vou me igualar a essas pessoas e como que eu vou ser o melhor? Porque eu sempre quis ser o melhor, né? Claro. Fazer ali o melhor trabalho possível. Não, você vai trabalhar na contabilidade. Então, quando eu estava dentro do processo, Rodrigo, esse foi o meu principal desafio. Porque eu me sentia, poxa, eu vou chegar e vou falar que eu sou bom em quê? Trabalhei em várias áreas, né? Hoje isso com a consultoria é meu principal valor É, que eu trago, né, para os meus clientes. Quando eu vou implantar um sistema ou fazer uma assessoria, eu consigo enxergar a empresa um 360. isso. Quando eu estou com uma pessoa do comercial na mesa, eu falo a linguagem comercial. Quando eu estou com o financeiro, eu falo A a linguagem linguagem financeira. financeira. Cara, hoje eu sou muito grato, É. mas foi um desafio. Fez do limão a limonada, né? E foi um desafio. Quando você está no processo, eu falava pra minha esposa, o que que eu faço? Mas eu sou o quê? Comercial. E as pessoas não sabem. O Thiago é do TI, o Thiago é do comercial, do marketing. Aham. Então, e as pessoas intitulam muito isso, né? É incrível. É. Quando você olha para a empresa, é título, Título. né? E esse é um outro paradigma que a gente quebrou muito pela filosofia, até do Paulo, das pessoas que eu trabalhei, de setorização. Não tem que ter setor. Aham. O setor ele é uma questão organizacional. O organograma, a hierarquia, ela é importante dentro de uma empresa. Aham. Mas a partir do momento que você separa por áreas, você acaba separando princípios, ideias, objetivos, É. e isso entra em conflito. Isso. Então, eu acho que isso é um outro Meio que cada um insight, puxa para um e lado, as, né, em- Thiago? as empresas hoje a gente vê isso cada dia mais comum, né? Hoje em dia, até eu tenho pessoas do financeiro que sentam na mesa do marketing e dão ideias de campanha. É palpite, mas tem que dar ideia. Porque se eles não participam junto, eles se sentem fora do processo. É. E aí acaba boicotando uma ideia Total. genial, né? Então teve muito valor. Hoje eu vejo esse aprendizado que eu tive, mas foi o meu maior desafio, Rodrigo, dentro de uma empresa, não saber o que eu seria como profissional. Que Até eu loucura. entender que era carreira generalista, eu me sentia meio que um faz tudo, né? Uhum. Pingando de área em área. E Isso quanto tempo tu doeu, demorou para entender isso doeu isso, bastante assim, no Thiago? processo. Que, cara, Olha, ser generalista não é um problema. eu tive essa grande sacada em torno de 2018 e 2019.
né? Então, quase Já depois de tava 10 aqui. anos trabalhando, já estava na Gramado Já Park, tava em já Gramado. trabalhava, mas demorou 10 anos. Tu sabe, Thiago, que... Tu sabe, né? Eu trabalhei numa startup há algum tempo atrás, foi lá que a gente se conheceu, inclusive. E lá tinha muito disso, né? De hierarquia linear, né? De, cara, não tem porta fechada. Se tu tá vendo alguma coisa acontecer numa mesa e Fala. tu tem maturidade suficiente para aguentar o feedback, senta e fala. Uhum. É tua obrigação sentar e falar, né? A startup, infelizmente, deu errado, né? Não é que deu errado, não se sustentou ao longo do tempo. Era uma empresa que já tinha 20 anos, aí se remodelou, virou uma startup e não deu certo o modelo startup, infelizmente. Mas, cara, eu te digo com certeza absoluta que eu não seria o Rodrigo que eu sou hoje se eu não tivesse passado por lá, né? Inclusive, quem criou a cultura e o propósito daquela empresa foi meu sócio Fernando, né? Que é o que a gente falou, que criou a cultura e o propósito daqui. Hoje ele mora em Floripa, né? Ele mora no sul da ilha. Sul da ilha, me aguarde, logo, logo eu tô aí. Mas, cara, eu não seria o que eu sou hoje. A AIS não seria o que é hoje se a maioria da AIS não tivesse passado por lá. A gente tem um sócio que não passou por lá, os outros passaram pela startup também. Uns ficaram mais, outros menos. Mas a experiência que a gente gerou lá, né, acompanha a gente até hoje. Eu não teria ido para o parque que eu trabalhei antes de vir para a AIS se eu não tivesse passado por essa startup, né? O mercado de Gramado Canela não me conheceria se eu não tivesse passado por essa startup. O que eu quero te dizer com tudo isso, Thiago? A AIS hoje é obrigação de trainees até sócios. Se vê alguma coisa errada, seja numa reunião, seja numa negociação, seja num alinhamento estratégico, seja num debate com o cliente, é obrigação dessa pessoa corrigir, né? E é uma coisa que manda as pessoas embora aqui, Thiago. Se você não corrigiu uma coisa que estava errada, irmão, você está errado. Sim. Você é cúmplice de alguma coisa que estava errada, né? Você concordou ao não falar nada com aquilo que estava errado, né? E eu sinto muito orgulho disso, cara. E ao mesmo tempo, Thiago, é uma coisa muito difícil de realizar. Porque essa menina de 18 anos aqui, ela traz uma caralhada de problema pra gente. Porque ela tem uma visão totalmente diferente, né? A gente tem, cara, aqui todas as gerações, todas não, tá? A gente tem Baby Boomer até geração Y. Então, eu tenho Y, Z e Baby Boomer. Então tem aí da galera de 18 anos, tem uma galera de 30 anos e uma galera de 40 a mais, né? Não é nem Baby Boomer, é X ali ainda, né? E ao mesmo tempo que é um problema, os problemas trazem sabedoria, né? A gente gera muito problema aqui dentro, Thiago, antes do problema chegar no cliente, irmão. Sim. E aí, essa mesa aqui, a gente se mata ao redor dela, cara. Porque antes de chegar no problema, o problema chegar no cliente, a gente já resolveu ele. Porque a Tainara deu um problema, um ponto de vista do problema. O Bin, que tem 40 a mais, o Marcelo, que tem 40 a mais, dão um outro ponto de vista. E a galera de 30 e poucos dá outro ponto de vista. E o cliente dá outro ponto de vista, né? Isso é muito importante, esse olhar 360 graus. Ele é muito importante para que a gente consiga, né, Thiago, executar o tal do design thinking, né? Que é isso que você falou agora. É botar uma pessoa com expertise financeira na mesma mesa com uma pessoa com expertise marketing, expertise comercial, expertise gente, expertise o caralho que for. Dá briga pra caramba, né? Dá briga. Mas a hierarquia... Pontos de vista diferentes, né? Total, cara. Mas essa hierarquia linear de que todo mundo pode tudo, desde que faça sentido pro negócio, é muito importante, cara. Legal, Rodrigo. Uma coisa que eu acho que é fundamental, e isso a gente, na minha empresa, eu tenho isso já com empresa mesmo? a Samejima Gestão e Tecnologia, que é da consultoria, né? Posso botar um QR Code aí pra galera acessar o site? E tem mais duas empresas que a gente vai falar um pouco, que é a Nova XS e também a Parksnet, né? A Nova XS, eu represento eles aqui na cidade, e a Parksnet é uma startup aí que no depois a gente caso, contar um pouco. Todas elas estão dentro da Samejima? Ou cada uma delas não, é uma cada uma célula delas tem uma separada? célula diferente, mas acaba que elas se relacionam, né? De alguma forma. Fecha a porta ali pra gente, por favor. E depois corta essa cena. Pode
continuar. Uma das coisas que eu tento implantar, Rodrigo, nas empresas que eu atuo e represento, tá? E eu acho que isso é o pilar que as empresas devem também começar a treinar já. Acho que desde a faculdade isso é um padrão que vai acontecer naturalmente, Mais um cafezinho. mas é que as pessoas tenham... Não, tá bom. Legal. Tenham visão de dono. Porque, e aí foi um pilar que eu tive, né, com a carreira com os profissionais que eu lidei no início, né, me ensinaram muito isso. Acho que são princípios muito importantes. Quando você enxerga a empresa com a visão do dono, você tem isso como essência, você vai produzir mais, você vai ser mais eficiente, vai gastar menos, e você vai pensar, como você disse, não, eu sou dono do meu setor. Não, eu sou dono da empresa. Como que o dono agiria, né? E aí a galera às vezes quer esperar ficar perfeito para fazer. Eu vou pensar como dono quando eu tiver a minha empresa. Cara, tudo que eu pensei como dono na minha trajetória profissional, hoje é muito natural na minha empresa eu implantar, porque eu treinei isso, né? Esse ser humano é treino, E o é melhor de prática. tudo, tu ganhou pago para treinar isso, E né, aí é Thiago? um ponto interessante. Quando você trabalha como CLT ou numa empresa de alguma pessoa, é um aprendizado remunerado, né? Você está ganhando para aprender. E muitas vezes, desculpa te interromper, Não, cara, vamos lá, a mas a ideia é gente essa. aprende com a cagada dos outros, Você velho. ainda aprende com o cara. Quem vai perder o dinheiro? É isso aí. Então é natural você escutar, né? Poxa, eu tô aqui matando de trabalhar no domingo. Eu sempre trabalhei muito, não me importei de trabalhar final de semana. Turismo não tem Sair hora, né, meia-noite, irmão? 1 hora da manhã do escritório e falo assim, galera, né? Poxa, mas você se matou para trabalhar e o outro cara tá viajando, tá de jatinho, tá tirando férias. Você vai deixar os outros ciclos né, e você? Não, eu tô trabalhando. E aí um outro ponto importante, eu aprendi também muito cedo que você é um CNPJ, o seu CPF é um CNPJ dentro de uma empresa. É isso aí. Então é o Rodrigo SA, o Thiago SA, a Tainá SA. Todo mundo é meu cliente. Hoje, você está numa empresa que você não é o dono, mas você está fazendo o seu papel ali como empresário. Então você tem que trabalhar, que aí é a visão de dono, né? Então acho que isso, Rodrigo, para a gente chegar no momento que as empresas vão ter mais como cultura, deixar que uma menina de 18 anos chegue e fale, não, eu acho que isso está errado e você tem que mudar. A gente fala, é legal, bonito, mas ainda não é realidade. Né? São startups que É praticam muito isso. discurso aí. São poucas empresas que praticam isso É. na realidade. E as empresas que praticam, que a gente participou, né, tivemos acesso e algumas que eu hoje atuo, cara, quando você faz isso, você ganha muito mais do que você perde. Porque você perde no ego, porque aí o cara que é o diretor tem que baixar o ego para ouvir a menina de 18 anos falar. Chega a se ajeitar na 18 cadeira, anos é porque, diretor, pela né? idade, tá, Tainá? Porque é nova. Mas você tem que ouvir. Diretorzão chega a ficar assim, E né? ela vai ter mais razão. Aí você estudou em Harvard, trabalhou 30 anos numa multinacional, e aí chega com um olhar disruptivo e fala, não, mas eu acho que isso aqui tem que mudar. Falando baixinho, com o dedinho assim. E aí você perde no ego, mas, cara, você ganha muito. Você ganha muito na escala, na eficiência, na equipe, né? Então, cultura. Acho que essa cultura de olhar de dono é importante. E um segundo, que é dois pilares que eu comentei, é a visão de aprendiz. Eu também desenvolvi muito isso, né? A gente sempre tem que estar aprendendo. Eu deixei claro aqui no começo do podcast. A gente está falando verdades do que passou na minha carreira, do que eu usei, mas são verdades minhas que eu vivi. Eu não sei o que vai ser da consultoria daqui para frente. Eu tenho insegurança. Eu também tenho ansiedade para saber o que vai ser daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos. Mas eu tenho essa essência de aprendiz. Por isso que eu tenho a certeza que a gente sempre está aprendendo. Hoje aqui eu estou aprendendo no podcast, né? Você vai aprender como se comportar, como falar. Então a gente, no nosso dia a dia, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que esses dois pilares, se você tiver visão de dono e aprendiz, é só trabalhar direitinho que o sucesso é garantido, né? É isso aí, Thiago. A minha vida, olhando para trás, a minha vida eu faria poucas coisas diferente, cara. Poucas coisas eu faria diferente. Com o nível de consciência que eu tinha naquela época. É óbvio que conforme o tempo passa, o nosso nível de Amadurece. consciência fica muito maior, né? Então, sim, melhoraria, potencializaria algumas coisas com a minha visão de hoje, né? Mas se eu tivesse os meus 20 anos, com a mentalidade dos meus 20 anos, mano, eu não faria nada de diferente. Agora, uma coisa que eu gostaria de poder fazer diferente, cara, é ser ainda mais autodidata. Eu sempre fui uma pessoa muito autodidata. Eu aprendi a produzir música sozinho. Eu aprendi inglês jogando Tibia.
Porque eu precisava fazer trade com a galera, Uhum. eu precisava vender minha Golden Armor, eu precisava vender as paradas. Eu aprendi a falar inglês com o joguinho. Uhum. Eu descobri que eu não era bom com esportes, tentando. Cara, tu Uhum. aprender coisas que tu não é bom fazendo, também é ser autodidata, né? Então, se tivesse uma coisa que eu poderia mudar assim, cara, seria ser um pouco mais curioso ainda. Eu sempre fui uma pessoa Uhum. curiosa, sempre fui uma pessoa autodidata, como eu te disse, mas eu gostaria de ser ainda mais curioso, de talvez provar ainda mais coisas, né? Estou no momento da minha vida hoje, Thiago, que antes de eu falar do momento da minha vida, a galera que está nos assistindo, curte o vídeo, segue a gente no Spotify, compartilha o vídeo do YouTube com a galera, pra galera que está nos ouvindo. Semana que vem tem mais um episódio, toda semana, quarta-feira, né, minha produtora maravilhosa? Quarta-feira, toda quarta-feira tem episódio novo. Então segue a gente, ativa o sininho no YouTube, segue a gente no Spotify, não deixa de ouvir. Seria um pouco mais curioso, Tiagão, seria um pouco mais curioso, porque eu hoje, na minha vida, eu estou vivendo um momento de desconexão de um ego. Porque a minha vida inteira eu tentei ser um grande músico, eu tentei ser um grande DJ, né? Quando a gente se conheceu, eu ainda estava nessa batalha. A primeira empresa que eu fali, Thiago, a primeira não, a única, graças a Deus, que eu fali, Thiagão, foi uma empresa produtora de eventos. Eu fiz o primeiro evento e deu muito, muito, muito certo. Eu estava esperando 600 pessoas e deu 1.600. Cara, nunca vi tanto dinheiro vivo na minha vida. Não existia Pix, pouco Era só no cartão. cash. Cara, fedendo a dinheiro, uma mesa com uma pilha de dinheiro. Assim. Pensei, cara, vou ficar rico. Eu investi X na primeira, na segunda eu investi 3X. Peguei dinheiro no mercado, comprei dinheiro, peguei emprestado. Para quem não sabe, o termo comprar dinheiro é você ir lá no banco, irmãozinho, tô precisando de dinheiro. Te vendo, te dou 100 mil agora, te cobro 150. Isso é comprar dinheiro. Comprei dinheiro no mercado, botamos um sócio, então investimos 3 vezes o que deu na primeira. Era uma festa que acontecia depois de uma outra festa. Então aconteceu a Green Valley, o meu evento aconteceu depois da Green Valley. A Green Valley acontecia até as 8 horas da manhã. Hoje eles aprenderam com a gente. Eles vão até meio-dia. Mas o que eu quero te dizer com isso? A primeira deu muito certo. A segunda, cara, a gente investiu 3 vezes mais do que deveria. E o dinheiro da primeira, Thiago, tu acha que eu reinvesti? Cacete, gastei tudo. Eu tinha 22 anos na época, tá? Gastei o dinheiro inteiro. E aí fomos buscar, eu e um sócio, fomos buscar dinheiro no mercado. E no segundo evento choveu. Pra cacete. A semana inteira. Evento, uma festa depois de uma outra festa, então já era o segundo plano. Só ia quem tava mega louco. Mega louco. Uhum. A primeira deu muito sol. A segunda choveu. Pra cacete. E aí eu tinha planejado um evento para 1.600 e deu 600. Então, cara, o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Eu fiquei 10 anos da minha vida tentando reverter essa situação. Uhum. Não fiquei devendo nada para ninguém, paguei todas as minhas contas, né, Thiago? Tô com meu nome limpo na praça, os meus fornecedores todos receberam, né? Eles não tinham culpa de nada. A galera do som, os DJs, todo mundo saiu feliz. Eu não. Eu fiquei até 2 anos atrás, estava pagando conta ainda desse evento. E, cara, não faria diferente, porque isso me trouxe muitas lições de coisas que eu não devo fazer. Mais do que tivesse dado certo, né? Bingo. Muitas coisas que eu não devo fazer, Thiago. O que eu faria diferente? Eu tentaria novas coisas no meio desses 10 anos, antes de eu investir tanto tempo da minha vida. Porque é muito tênue, né, Thiago, a linha entre continua, cara, vai dar certo. O ouro tá ali na frente, continua escavando. Você já deve ter visto aquele meme de 2 mineradores, né? Um tá escavando, 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 e ele encontra o ouro. O outro para. O outro ouro tá ali na frente, e ele para aqui. Então, cara, é muito tênue essa linha entre você investir 10 anos da sua vida em uma coisa, ficar muito bom naquilo, de fato conseguir reverter o jogo, e você investir 10 anos da sua vida e nunca conseguir reverter esse jogo. Que foi o meu caso. Né? Na música, eu não consegui reverter esse jogo. Então, hoje, eu estou desapegando desse ego de DJ que me acompanhou aí a minha vida inteira. Não é que eu não cheguei em lugar nenhum. Eu cheguei. Muitas lições, muitos aprendizados. E, cara, eu como DJ, eu talvez já tenha pago todas as contas
dessa produção de eventos, que foi uma das minhas tentativas. E talvez até passado disso, do investimento que eu tive, das perdas que eu tive, talvez eu já tenha capturado isso tudo de novo, fazendo música e entregando o que eu sei fazer, que é ser um DJ, né? O que eu quero te falar de desapegar desse ego, Thiago, não é que eu larguei de mão, agora foda-se a vida. Não é isso, Esperou, cara. né? Eu só tô fazendo uma releitura de tudo que eu já fiz e tudo que eu investi a minha energia e todo o dinheiro que eu perdi versus o que eu vou fazer daqui pra frente. Uhum. Ou seja, esses 10 anos, Thiago, me trouxeram até aqui, onde eu tô na música, certo? Agora, daqui pra frente, irmão, deixa a vida me levar. Eu não vou investir mais 10 anos da minha vida me aprofundando ainda mais nisso. Uhum. Mas, se o destino preparou pra mim alguma coisa ainda nesse nicho, eu tô aqui pra receber. Eu não parei. Eu só não vou investir E ainda essa mais. energia é o foco. Isso aí. Então eu tô bem nesse momento da minha vida, sabe, Thiago? Eu tenho 32 anos e 10 anos da minha vida eu investi na música, no mundo das raves, mais Uhum. especificamente. Conheci muita gente maneira, conheci muito filha da puta. E essa gama de experiência me trouxe até onde eu tô hoje. E talvez, cara, se eu tivesse escolhido coisas diferentes na minha vida, eu não teria passado pela startup, eu não teria te conhecido, eu não teria conhecido Cabo Tomori, não teria conhecido Mentone, não teria chegado no outro parque que eu trabalhei e talvez não teria chegado aqui. Agora, é uma maturidade muito grande, uma dor muito grande, Thiago, de você olhar para trás e pensar, irmão, deu de investir nisso. Deu de investir nisso, agora eu vou investir aqui, tá tudo bem, muito, muito obrigado por tudo que essa vida me trouxe até agora. Mas daqui para frente, irmão, eu vou guinar para outro lado. Tu fez isso, né? Sim. Talvez não tão distinto de rave para mundo de negócios, mas dentro do mundo dos negócios, tu fez isso também, né, Thiago? E de novo, eu não mudaria nada aí, cara. Isso é Não, importante. um pouquinho só, O que talvez. eu acho, Rodrigo, até uma dificuldade que eu tenho de responder o que deu errado é que eu nunca. Eu acho que são duas coisas. Eu nunca me apeguei ao que deu errado. Então, cara, assim, ó, deu errado. Tomei uma decisão errada, né? Às vezes fiz uma atitude errada, falei com uma pessoa como deveria. Você se arrepender até o ponto de, poxa, errei, vou corrigir. Agora você ficar remoendo o que você fez de errado, isso é só a sua energia que você vai gastar. Ansiedade. Ansiedade, né? Ah, pô, quando eu estava começando a carreira, fiz um empréstimo. Paguei. Foi. Não tem que ficar se torturando. Você, igual, fez a festa, você errou, você aprendeu. Se você fica com apego a esse fato, você não vive o futuro e o presente. Acho que esse é o principal ponto, né? Não ter apego pelos erros. E o segundo ponto importante, eu sempre tive muita gratidão ao que me trouxe até aqui. Aham. Então, poxa, igual você falou, 10 anos ali, 13 anos da minha carreira, mudei. Mas, cara, não é jogado fora. Porque o que eu sou hoje é graças a esses 13 anos, né? É muito linkado ao que eu falei do processo. Quando você vive o processo, você cria uma bagagem. Então, todas as pessoas que eu conectei, que hoje me ajudam, né? Com certeza. Hoje o sucesso que eu tenho na consultoria ou o bom relacionamento que eu tenho no mercado é graças às pessoas que eu conheci, network. O André Cabutomori, ele que me convidou para trabalhar no Beach Park na época, foi uma pessoa que eu aprendi muito. A gente trabalhou junto no Rio Quente, no Beach Park. Paulo Mentoni, que você comentou. Então, assim, não é falar os 13 anos foi jogado fora. O que mudou foi a direção. Isso. É o objetivo final. Você tem um objetivo novo, não é mais ser músico, talvez ser empresário, uma startup, fazer podcast. Você não está jogando fora. Você vai usar muito do que você aprendeu no seu passado construindo o seu futuro. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive muito, muito natural, né? Não externei tanto, mas, cara, o teu passado é a tua base. Tem que ser grato ao que você passou, a problemas, a oportunidades, a sucesso, desafios, é o que você é hoje. Então, não... acho que essa é uma chave bem bacana, assim, de pegar, sabe? É aquela brincadeira, né, Thiago? Né? Não peça sabedoria, né? Porque sabedoria te traz problemas. Porque é o problema que te faz ficar sábio, né? Então, acho que é muito disso, né, Thiago? É a gente fazer do limão uma limonada, né? Todo mundo faz cagada, meu irmão. Todo mundo. Agora, cabe a gente, né? O como corrigir. Bingo. E o como absorver isso também, né, Thiago? Porque eu podia olhar para trás e pensar, caralho, joguei 10 anos da minha vida fora. Mas não, né? Como tu bem falou aqui, foram 10 anos de aprendizado de coisas que, cara, eu aprendi comigo mesmo que não é para mim isso.
né? Te fortaleceu. Total, Esse é o total. E aí você vê também, né, cara, pessoas que... Isso é muito legal. Pessoas que você considera ter menos potencial que você, deve ter acontecido na tua vida também, Uhum. tem menos potencial do que você, despontam naquilo. Cara, isso aconteceu muito na minha vida musical. De olhar pessoas e entender, talvez seja o meu ego falando, mas entender, cara, como é que esse cara tá lá e eu não tô? Opa, mas peraí. Será que para ser um músico eu preciso apenas ter música boa? Negativo. Uhum. Para eu ser um bom empresário, eu preciso apenas ter uma boa empresa? Negativo. Para eu ser uma boa pessoa, eu preciso apenas fazer coisas boas? Negativo. Nem tudo que reluz é ouro, cara. Então, tudo é aprendizado, irmão. Cabe a gente a tirar a melhor lição disso. Essa tua frase foi importante. Acho que tem uma frase que fala, né? Quando a pessoa dá certo, fala assim, nossa, o Rodrigo deu certo do dia pra noite. Da noite pro dia, o Rodrigo tá agora com o podcast. É o 6 em 7, né? Já fez, e tem, né, o 6 e 7, mas Claro. é 1% da população, né? Isso! Mas a pessoa comum, assim, fala, poxa, o Rodrigo agora faz podcast, né? O cara Mudou. nasceu pra O isso. cara nasceu pra isso. Mas e o processo que o Rodrigo se ferrou ali, se estrepou por 13 anos, 10 anos da vida dele aprendendo, né? É isso aí. Geralmente as pessoas não veem onde você tá construindo, né? Esses 13 anos que eu tive de carreira, cara, pouca gente que tá comigo hoje via, né? Falar da dor, né? Processo. Eu trabalhei por 10 anos em São Paulo. Eu pegava 2 horas de condução para ir e 2 horas para voltar. Então, quanto que a gente passou. E a gente Importante reclama falar. de 15 minutos Eu, pelo mercado, eu ia né, trabalhar todos os dias, eu pegava, exatamente. As duas empresas que eu trabalhei, foram 9 anos, era na mesma avenida. Quando eu saí do Rio Quente e fui pro Beach Park, era na Avenida Brasil. Então era no mesmo lugar. E por 9 anos eu pegava um trem, um metrô e um ônibus para chegar no trabalho. E para voltar era um ônibus, um metrô e um trem. E ainda 10 minutos de caminhada. Então, assim, pô, esse processo de pegar chuva, de pegar condução lotada em São Paulo, a galera que me vê hoje aqui em Gramado não sabe. Né? Então tem uma dor. Existe uma dor um processo que você passa, que é mais dolorido, para você conseguir chegar onde você está. Então, eu acho que é bacana isso, não julgar quando você vê alguém fazendo sucesso. A gente não pode ter esse pré-julgamento, né? Foi sorte. Não, pô. Todo mundo que hoje tem sucesso com uma carreira igual a sua, que tem uma durabilidade, você passou por um processo. Né? Eu acho que isso é bem legal da gente falar e conscientizar a galera, né? É isso aí. Tiagão, tu falou de carreira, né? Tu tem uma carreira de dar orgulho, né? Tu tem uma família consolidada, tu tem hoje muitas boas pessoas de bastante conhecimento e de bastante influência ao teu redor, né? Tu te considera um empresário de sucesso, cara? Hoje eu me considero, Rodrigo, e aí vamos separar um pouco. Um empresário de sucesso. Do ponto de vista financeiro, ainda não. Ok. A gente ainda não atingiu a liberdade financeira, o 6 em 7 Aham, não rolou ainda. aham. Mas hoje eu vejo o sucesso em pequenas coisas, que não é trivial. Um exemplo, hoje eu almoço 90% dos dias com minha família. Tá falando? Hoje eu posso buscar meu filho na escola, levar. Então, assim, hoje eu me considero fazendo o que eu gosto. Né? Legal. Tendo liberdade, tendo tempo para fazer coisas importantes que antes eu não tinha. Né? Então, eu cheguei nesse nível de sucesso. Mas ainda não. Sucesso financeiro, de fazer grandes coisas, eu estou no caminho. Estou construindo, né? O meu principal objetivo é construir coisas grandes até chegar no nível de fazer o que meu propósito, que é ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, né? Então eu tô nessa caminhada. Legal. Acho que isso é importante. Eu acho que o sucesso ele é muito subjetivo, né? Subjetivo. E vai mudando, né? Porque eu falei, se fosse 10 anos atrás, pô, eu cheguei mais do que eu queria ser. Mas a gente vai reciclando, né? A gente vai tendo novos objetivos. Isso é muito legal, cara. Eu ainda quero achar um filósofo ou uma filósofa para vir aqui e falar sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre propósito. Eu ainda não achei até. Galera, se vocês conhecerem um filósofo ou uma filósofa ou um professor de filosofia, alguém de bastante introspecção, por favor, comenta aqui. A gente quer muito trazer um filósofo, ou uma filósofa, ou um professor de filosofia, alguma coisa envolvida na área de filosofia para conversar aqui. Sucesso é muito subjetivo, muda de pessoa para pessoa, muda da tua idade
10 anos para tua idade, 20 anos, que muda de 20 para 30, que muda de 30 para 40. Sim. Então o ambiente muda, né? É, Onde é. está inserido. Lá em São Paulo é um sucesso, aqui é É outro. outra. Né? Isso é muito legal, cara. Mas, Thiago, se tu pudesse dar uma dica prática, tá? Uhum. Saindo da filosofia. Uma Tá. dica prática, irmão, pra galera que tá nos assistindo e que busca o seu sucesso, cara. Uhum. Qual seria essa dica, Thiagão? A dica, acho que o mais valioso que a gente falou um pouco aqui também grandes coisas são difíceis de serem realizadas às vezes. Mas se a galera separar, quebrar grandes objetivos em pequenos objetivos, Isso é valioso. isso é uma sacada muito bacana, porque você vai se autorrealizando. Isso é valioso, Então, cara. é bem resumo da carreira, né? Poxa, eu queria ser lá um diretor, um gerente de uma empresa. O que eu fiz? Eu quebrei isso em vários pequenos objetivos e conforme eu fui sendo promovido, eu me sentia muito realizado. E isso me dava gás para o próximo objetivo. Então, a gente vê, hoje em dia, principalmente a galera mais nova aí, é muito imediatista. Uhum. É o propósito. Eu tenho que ter um propósito, eu quero realizar amanhã. Não, você não sabe. Eu não sei meu propósito ainda. É o que você falou, E tá tudo muda, bem. né? Minha família é um propósito bacana, mas eu não sei o propósito. Então, você tem que ter objetivos bacanas e quebre esse objetivo, que às vezes está muito longe, em pequenos passos, né? Acho que é uma dica prática, né? Grandes coisas são feitas com pequenas coisas. Ou uma história bacana, não sei se você sabe disso, Rodrigo, mas tem um homem, não sei quando, mas muito tempo atrás, que ele comeu um avião. Você sabia disso? Não sabia. O cara comeu um avião, Conta tá? mais. No Guinness. Como que ele comeu um avião? Ele tinha uma questão de conseguir ingerir Uhum. metal, o Uhum. estômago dele absorvia, e ele pegou um avião e ele separou em várias pequenas partes E e mandou. todo dia ele ingeria um pouquinho do avião. E ele comeu um avião. Que loucura, Quantos né? anos durou? Não sei. Mas acho que esse é uma bem assim, bem radical, né? O Mas cara, ilustra bem a o dica. cara comeu um avião como? Ele pegou um grande objetivo, fragmentou em vários pequenos objetivos e a cada dia ele conseguia fazer aquele processo. Até chegar no dia que ele falou, comi um avião inteiro. Do caralho, do caralho. Então, não como um avião, mas acho que é bem legal trazer isso, né? Porque grandes coisas são feitas com pequenos passos. É verdade, é verdade. Isso tanto para o mundo corporativo quanto para a vida pessoal, né, Thiago? Isso nas duas. E não existe, eu acho, para concluir, Rodrigo, essa questão, e é muito importante, eu apliquei, a separação. Uhum, Cara, você não vai largar a tua família para virar profissional. Você uhum. tem é igual um grande palco, né? Você sobe no palco para trabalhar, você tá ali fazendo uma encenação, mas você não deixa a tua bagagem. É. Então, eu acho que uma segunda dica é sempre ter um objetivo em comum com a família e com o trabalho. Do caralho, Porque se você velho. larga a família para dar foco no trabalho, você vai fazer metade do que você poderia fazer, né? E quando você junta isso, que foi muito que eu fiz, de estar sempre com a família junto com um objetivo, te dá mais força. Então não existe essa vida, meu pensamento, né, meu ponto de vista. Ah, o Rodrigo na empresa é uma pessoa, o Rodrigo em casa é outra, Aham, né? Você sendo o Rodrigo que você é aqui, você tem que ter uma postura diferente, aham, mas se você trouxer os seus valores que você leva com a vida pessoal, aham. as suas decisões vão ser bacanas. Eu concordo muito com isso, Thiago, porque, assim, a raiz do Thiago e a raiz do Rodrigo dificilmente vão mudar. Ou Caráter, melhor, né? deveriam ser muito próximas, Uhum, tanto em casa quanto no trabalho, né? Agora, eu sou uma pessoa que, quando eu tô nessa mesa aqui com os sócios, uhum. o pau come, né? O filho chora, a mãe não vê. Agora, quando eu tô em casa, eu sou mais sensível com a É mais. esposa, né? Eu falo mais baixo. Agora, irmão, se eu falar baixo aqui, o maluco barbudo ali, ele me engole inteiro, entende? Então, assim, não é que eu viro outra pessoa, Sim, mas, cara, postura. a roupinha aquela de empresário, sabe? Uhum, O diálogo de empresário é um pouco divergente do sim. que você fala com a sua esposa em casa. Mas, cara, a raiz tem que ser a mesma. A raiz tem que ser a mesma. Porque, cara, não tem como você interpretar um personagem full time. E, cara, isso foi uma coisa que me fez desapegar desse ego de DJ. Meu Uhum, nome era Bold, né? Bold. uhum. Desapegar desse ego do Bold. Por quê, cara? Há 10 anos atrás eu era aquela pessoa, Thiago. Eu era o Bold. Eu tava todo final de semana em Uhum. festa. Eu conhecia todo mundo, conheço hoje ainda, né? Mas todos os organizadores, todos os DJs, todo mundo.
Hoje, eu não sou mais essa pessoa, cara. Eu não tô mais todo final de semana na festa. Eu não vivo mais pelo meu próximo final de semana. Cara, eu vivo por isso aqui. Sim. É isso aqui que faz meu coração pular pra fora do peito. Como era a rave naquela época, né? Então, esse é o Rodrigo de hoje. Estou num processo... Vai mudando os objetivos. É isso. Cara, eu parei de ser o Bold na minha vida corriqueira e eu não tenho como ficar interpretando um personagem na internet, né? O online e o offline, cara, eles se conectam muito, né? Da mesma forma o trabalho, irmão. O Rodrigo de casa, o Thiago de casa e o Thiago e o Rodrigo do trabalho, eles podem ser um pouquinho diferentes, mas, cara, na raiz é a mesma coisa, cara. Na raiz é a mesma coisa. Eu acho que isso é bem legal, né? Tiagão, a gente já tem aí, graças a Deus, mais um episódio de 1 hora incrível, com papos profundos e espero que a galera que esteja nos assistindo tenha gostado do episódio de hoje. Se gostou, compartilha com a galera, compartilha com um amigo ou com uma amiga que pode vir a ser impactado pelo que a gente falou aqui hoje também. Se não gostou, comenta aqui embaixo por que não, né? Comenta aqui embaixo o que faltou, o que a gente pode fazer para o próximo episódio para ficar ainda melhor. Semana que vem a Maria Júlia, do Verso, aqui para conversar com a gente. Bacana. Comenta aqui embaixo também quem vocês gostariam de ver, né? Conversando com a gente aqui, seja de Gramado, seja de Canela, seja de fora daqui, né? A gente vai fazer o possível e impossível para convidar e trazer essas pessoas para cá. Inclusive, a Maria Júlia foi uma indicação da Cínzia, lá, antiga gerente do Hotel Cercano, que agora está indo para o mundo Cria Amigos, né? E assim a gente vai indo, ouvindo a comunidade, trocando informações com a comunidade e, é claro, com grandes empresários, grandes pessoas que com certeza vão impactar essa comunidade que nos segue aí, que conversa com a gente aí toda semana. Thiago, quero te agradecer pelo teu tempo mais uma vez, cara. Eu sei que tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Obrigado por investir o teu ativo mais precioso aqui com a gente. Logo, logo a gente vai ter mais um episódio. Bacana. Logo, logo a gente vai ter mais um episódio junto. A gente tem muita coisa para falar ainda. Obrigado, cara. Obrigado. É muito importante também poder falar com pessoas do teu nível, cara. Obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. Muito feliz. Gente, obrigado por acompanhar a gente até agora. Aguardem até o próximo episódio na semana que vem. Tchau.